Olá, hoje eu estou aqui com a Raquel, sócia da Pison Consultoria, uma consultoria que trabalha com DPVAT, consultoria administrativa. Raquel, obrigado pela presença e por estar aqui batendo um papo comigo hoje sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada, o prazer é todo meu. E é uma honra, né, estar aqui para falar sobre um pouquinho do meu trabalho. Que bacana. Raquel, começamos então com o DPVAT. O que é, primeiro, a sigla DPVAT. O que significa o DPVAT para que os nossos alunos, professores e colegas também da advocacia consigam entender o que Tá. significa o DPVAT. O DPVAT é um seguro, né, mas eu vou falar um pouquinho sobre a sigla, porque é uma coisa que fica Perfeito. muito escondido, né, as pessoas não costumam saber. É seguro DPVAT, então? É seguro DPVAT, né? Mas a sigla é danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Só que isso envolve uma indenização, né? Então é por conta de. É só uma abreviação, que é os Ok. danos que é pago, né? Para as vítimas do acidente de trânsito, no Tá, caso. ok. Eu fiz uma pesquisa sobre, para não chegar, né, Uhum. como você é especialista na área, e não ficar tão despreparado e até para fazer boas perguntas. Eu vi que tem uma discussão aí em torno de um não pagamento do seguro Sim. DPVAT. Primeiro, você poderia explicar qual a função do Uhum. DPVAT para as pessoas, a função social do DPVAT, Sim. e como que ficou essa questão do pagamento, que me parece que está suspenso, não é isso? Sim, está suspenso desde o dia 13 de novembro de 2023. Minto, perdão. Desde o dia 15 de novembro. Então, se hoje eu Isso. sofrer um acidente, Infelizmente está descoberto. tá. Porque o que acontece? A razão que o DPVAT foi criado é para ter um fundo, né, que custeia 50% do SUS, mais as vítimas que se acidentaram no acidente, né, Perfeito. se machucaram, na Uhum. verdade. Então, o que acontece? Desde 2020, nós tivemos um cancelamento do seguro obrigatório. Então, as pessoas pararam de pagar o seguro obrigatório Aquele pagamento, e isso, aquele pagamento anual que a tá, gente faz, IPVA, seguro obrigatório e licenciamento. tá. É tudo junto? Não é tudo junto, é Tá, tudo separado, mas eu vou discriminar isso certinho, ok. né? Porque o que acontece? As pessoas vão receber a indenização pela sequela que carregou, só que como não está sendo pago desde 2020, o fundo que tinha foi indo, né? Foi se esvairindo. Então, esse é o problema que está hoje em torno Isso, do por isso que pagamento. nós não estamos, as vítimas não estão sendo indenizadas a partir do dia 15 de novembro, porque foi passado da líder, que era quem regulava Uhum, antes o processo, para a Caixa Econômica, 4,8 bilhões de reais. tá. Só que esse fundo já foi passando, então agora nós temos uma média de 790 milhões do valor que foi enviado, porque Uhum. já foi pago 797 mil indenizações durante esse período de 2021 a 2023. Então, hoje está aguardando uma solução Isso, legislativa? exatamente. Nós estamos aguardando, né, o Congresso votar. Tem um projeto de lei, até para mudança do DPVAT para SPVAT, né, que seria a cobertura de. Olha, já estou até me Fica fugindo. tranquila. Vai, o Seria, D, o S é a o questão SP, médica? não, tiraria o dano, né? Mas aí seria um seguro obrigatório para proteção das vítimas de acidente de trânsito. Tá, porque hoje tem a cobertura. Isso. Eu sempre, o pouquinho ali que eu conheço do DPVAT, a impressão que eu tinha é que seria apenas para as questões médicas. Isso, não Então, é. não é. Não é. Tá. Tem outras coberturas. Dentro do DPVAT hoje, nós temos 3 coberturas. É morte, invalidez permanente e DAMES, que é despesas médicas e gastos hospitalares. Então, nesse novo projeto de lei, o que está sendo votado é o valor que vai ser coberto, né, para as Uhum. indenizações, mas também vai ser excluso a questão do dano. Então, assim, não vai ser mais ressarcido o que você gastou com medicamento até 2.700. Ah, perfeito. Aí tem a questão da mudança do nome Isso. também. A função social, então, do DPVAT seria essa questão de indenização em razão dos Indenizar, isso. acidentes. Porque nem todo mundo tem condição de ter um seguro de vida, né? Algumas pessoas têm, outras trabalham registradas e tem essa questão na própria empresa, mas a maioria das pessoas não tem essa questão de seguro. Então, esse fundo foi criado justamente para isso, para que as vítimas pudessem ser indenizadas quando acontecesse essa questão do DPVAT, né? A questão do acidente em si. O que que você se depara mais no dia a dia no seu atendimento de pessoas que sofrem de acidente? Tem um perfil mais recorrente, por exemplo, que você Sim, atende? geralmente é motoboy. Tá. É quem está ali na linha de frente, fazendo entrega no dia a dia. Então, geralmente essas pessoas que mais se acidentam. 98% das vítimas são motoboys. E boa parte contribuintes individuais.
da Previdência Social Uh-uh. e não Não, contribuem. não Tá. contribuem, porque literalmente eles trabalham como autônomos. Sim, Então eles não sim. têm essa percepção de que fazer o pagamento do INSS é tão importante, Uhum. porque nesse momento ele fica descoberto. A única coisa que Sim. ele tem é o DPVAT. Mas se fosse Aí a pago, importância do isso. DPVAT. Exatamente. Agora, se fosse uma pessoa assim mais instruída, ou se a gente tivesse uma cultura de orientar melhor, sabe? A contribuição. A contribuição, aí a pessoa teria um benefício a mais, entende? Mas nesse momento que ela está em estado de vulnerabilidade, ela só tem o seguro do EPVAT, Que hoje não tem. que hoje não tem, infelizmente. É interessante porque nessa situação do motoboy, se ele contribuir, e não sendo empregado, ele vai contribuir como autônomo, contribuinte individual. E, lamentavelmente, o contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente, né, por Exatamente. uma questão de custeio. Talvez um auxílio por incapacidade temporária, mas não contribuindo fica no zero. Né? No 0 a 0. E hoje, sem o DPVAT, No 0 a 0, aí também não literalmente. consegue trabalhar. E aí a maioria das pessoas ficam realmente em estado péssimo. Muitas evoluem para um PCD, porque perde a capacidade mesmo, né? Às vezes quebra um braço, às vezes quebra uma perna e não consegue mais trabalhar. Aí talvez seria a situação de avaliar um BPC Loas, Sim, talvez, com né? certeza. Desse perfil que você comentou de motoboy, que é o mais recorrente, né? Pelo que Uhum. você comentou. Mas, por exemplo, eu enquanto vítima também teria o direito. Sim, Tá. sim. Não, é assim, é para indenizar as vítimas do acidente, não é pelo veículo em si. Foi causado pelo veículo automotor de via terrestre? Foi. Porém, é para as vítimas. Então, vamos supor que seja uma situação de acidente onde um motoboy atropelou um pedestre. 2 caras numa moto, por Isso. exemplo. Vamos supor, tá? O piloto, o garupa e um Sim, pedestre. perfeito. E os três se machucou, assim, Uhum. teve algum grau de sequela, os três irão receber o seguro DPVAT, independente se a moto está licenciada ou não, porque não faz diferença. O seguro obrigatório, o DPVAT em si, não busca culpa. Tá. Então, ele indeniza as vítimas mesmo. Antes da gente entrar, você estava comentando sobre a situação em que o proprietário do veículo, Uhum. ele também sofreu acidente. Tem um regramento diferente, não é Sim, isso? tem. Mas o que acontece? De 2020 para cá, essa regra é uma exceção à regra. Tá. Né? Porque ninguém está Uhum. cobrando o seguro DPVAT, então se não está cobrando, você está isento de fazer o pagamento. Talvez Então possa voltar com a isso, lei? sim, essa é a intenção que está sendo ali avaliada, né, no projeto de lei. Quando essa questão for votada e aí o seguro obrigatório ele for reinserido, o que vai acontecer? Aí as pessoas que tiverem com um veículo no nome, se por um acaso sofrer um acidente, tem que atentar de fazer o pagamento no começo do ano, porque o DPVAT não vence junto com o licenciamento. Geralmente é um costume brasileiro da gente acumular as coisas, mas não é assim que acontece. O DPVAT ele tem um prazo para pagamento, assim como o IPVA, por exemplo. Então é até o dia 20 de fevereiro de todo o ano vigente. Então é importante quando você tem um veículo no seu nome, para querer estar coberto, fazer o pagamento dentro do prazo. E aí diferente então da situação da vítima que não tem o Sim, pagamento, por isso, óbvio. Então eu exatamente. tenho um carro ali com 5 pessoas e ali todos são vítimas, todos podem acessar. Todos podem receber. Uma curiosidade que foi você que comentou também que eu desconhecia, acredito que muita gente desconhece, é que o seu trabalho não consiste, e essas vítimas também, não tem apenas o DPVAT, não é isso? Quando Sim. tem um acidente, tem outras possibilidades que ela pode buscar de reparação, além do DPVAT. Você pode Sim. explicar quais são? O DPVAT ele nunca vem sozinho, né? Eu costumo dizer que às vezes a pessoa trabalha, às vezes é autônomo, mas também tem uma conta corrente. Então, o que acontece? Geralmente isso vem acompanhado de um seguro, ou de vida, ou um seguro de terceiros, dependendo do acidente, uma lesão corporal, né? Pago por uma seguradora privada. Então, a gente consegue fazer esse pedido também. Da mesma forma que o DPVAT, a gente faz o pedido por invalidez permanente, né, que é o nome do processo, a gente também pode pedir para essas seguradoras. Então, às vezes, um seguro de vida, às vezes, uma lesão corporal. Tudo na via administrativa, Tudo é em isso? via administrativa, Legal. sempre em via administrativa. Quando indefere na via administrativa, qual Aí o a passo? gente orienta o cliente, né? Quando não tem mesmo o que fazer, orienta o cliente a procurar um escritório de advocacia para que seja solucionado isso de uma forma judicial, né? Tá. Mas comigo é só em via administrativa. E tem um prazo
para buscar? 3 anos, o DPVAT é bem criterioso nessa questão. E é importante ressaltar que são 3 anos, não é a partir da data da alta, porque muitas pessoas acham que é a partir da data da alta. E não é a partir da data do fato. Então, se hoje você sofreu um acidente, tem 3 anos a partir da data de hoje para dar entrada. Se você esperar sua alta médica e sua alta for daqui, por exemplo, 3 O prazo anos, está correndo. o prazo está correndo e aí prescreve, né? E a Aí não questão dos consegue. seguros individuais que você Aí tem busca, um prazo diferente. prazo diferente. Para a seguradora privada, 1 ano. 1 ano Nossa, então é somente. super É rápido. muito rápido, porque é justamente isso, né? É privado. Então, eles limitam o tempo. E tem obrigatoriedade de fazer o registro da ocorrência? O Ah, BO? sim, tem. Tá. É o que eu falo, o BO não é literalmente um Sim. BO, né? É só um registro da ocorrência em Uhum. si. Mas tem que ter o boletim de ocorrência registrado por uma autoridade policial. Pode ser boletim militar ou pode ser um boletim feito na delegacia civil, Tá. tá? Mas tem que ser feito. Às vezes, em alguns casos, eles aceitam o boletim de ocorrência do GCM, que é aquele guarda civil Sim. municipal. Então, em alguns casos está sendo aceito, mas não é via de regra. Via de regra é civil ou militar. É, imagino que você se depare muito com as situações de moto ou veículo irregular. Isso é Sim, comum? é comum. E como funciona? Acontece Teria bastante. direito, não teria? Tem direito assim. Salvo aquela questão que eu deixei explicada, Uhum. né? Que é a questão do proprietário, fazer o pagamento certinho. Vamos supor que você empresta sua moto para alguém e Uhum. essa pessoa sofre um acidente. Ele tem direito, Tá. tá? Mesmo que a sua moto não esteja licenciada ou tenha sido feito o recolhimento do seguro E DPVAT no prazo moto de certo. leilão, por exemplo? Moto de leilão também. Só que aí tem uma questão. A moto de leilão tem 2 tipos. Tem a pequena monta, que é aquela moto que você tem documentação e dá para você rodar Uhum. com ela tranquilamente. Ali você vai estar coberto. É comum? É comum. É bem comum. Ainda mais aquelas motos de aplicativo, Uhum. também é bem comum. Agora, tem uma outra questão, que é uma questão que eu fico um pouco frustrada na hora de explicar para o cliente, né? Moto sucata não é moto para rodar. Uhum. É Então, sucata. é sucata, né? É moto Uhum. que você compra para desmanche. Então, assim, esse tipo de moto é bem complicado para receber. A não ser, assim, em último caso, quando você comprova que realmente ela não estava em estado de sucata, entendeu? Mas é bem Bem mais difícil. É difícil. bem mais difícil. Eu oriento, assim, se for comprar moto em leilão e quiser ter uma garantia, que essa garantia seja uma moto de pequena monta que tenha documentação. Você, você explicou a questão do DPVAT, eu entendi a função dele social, sobretudo Uhum. é seguro o É DPVAT, seguro é isso? DPVAT. E se tem uma função social, deveria retomar rápido, né? Sim. Porque você comentando que se depara com muitos que não contribuem para a Previdência, logo não acessam nenhum benefício, talvez não consigam nem acessar um benefício assistencial, Sim. por questão do impedimento de longo prazo, e o DPVAT ele consegue reparar integralmente ou ele tem um tabelamento? Não, o DPVAT, ele tem uma tabela de valores. Então, cada parte do nosso corpo, ele tem um valor pré-definido. Tá. Tá? Tabelamento É e dignidade para tabelamento. fim de DPVAT. Uhum. Tá. Então, assim, vamos supor que você perdeu os 2 membros. Uhum. Aí você recebe o teto máximo, que é 13.500. E é uma curiosidade muito importante que ele está congelado esse valor há 18 anos. Não corrige Não corrige, INPC, IPCA, não nada. corrige nada, está congelado há 18 anos. Então, assim, nós já tivemos variações da contribuição do DPVAT, já chegou a R$ 285 para a moto, Uhum. né? Mas não teve a correção para o fundo de indenização. Dentro dessa indenização de, digamos, o teto máximo de 13.500, ele iria abater o reembolso das despesas médicas ou são questões Não, diferentes? são questões diferentes. Como são 3 coberturas, então quando a gente fala de uma pessoa que teve um grau de sequela, porém, graças a Deus, continua viva, né? Vamos colocar assim, Uhum. ela vai receber a sequela dela e se ela gastou até 2.700, ela recebe os danos, o DAMES, no caso, né? Que é o Até ressarcimento. 2.700. O ressarcimento é até 2.700. É tarifado É também, né? tarifado. Eles vão te pagando até 2.700. E aí é importante lembrar que você não vai receber, vamos supor, 2.700. Vamos supor que eu vou fazer uma fisioterapia. Uhum. E a fisioterapia custa para mim
R$ 100. Você escolheu o profissional. Isso, você escolhe o profissional, que você se sente à vontade, só que o profissional te cobra R$ 100 por sessão. Só que o SUS só faz o pagamento de R$ 50 por sessão de fisioterapia. Você não vai ser ressarcido em R$ 100. Você vai ser ressarcido mediante o que o SUS faz o pagamento, que é R$ 50. Interessante, acho que muita gente não sabe Não disso, né? sabe. Aí eles mandam a documentação e falam assim, mas eu não recebi tudo. Não é que não recebeu, até recebe, mas recebe de acordo com que ele já tem o tabelamento do próprio SUS. É possível fazer o pedido, como é na via administrativa, eu acredito que eles mesmos consigam fazer, né? Quem Consegue. sofreu. Mas não é recomendado, né? Eu acredito que Não é você se depara recomendado. com a situação de que alguém faz o pedido e é indeferido. Indeferido ou muitas vezes recebe muito abaixo do que merecia receber. Nessa hipótese em que eu faço o pedido e recebo um valor abaixo, você ainda consegue alguma Sim, revisão? de forma administrativa a gente consegue. A gente vai tentando, pede documentação médica, né, reenvia, pede laudo, a gente monta um processo todo novo, Tá. né, para poder enviar e pedir a revisão desse valor. Não é 100% garantido, por isso que eu falo que é mais fácil a gente esperar um pouco e dar entrada de uma forma correta para receber um valor legal, né? Que aí é um Sim. prazo rápido e uma indenização com valor mais assertivo, do que você remediar. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Além dos seguros, né? Você comentou dos 13.500 do teto e no seguro vai depender, nos Isso. privados, de Aí, cada pólice, é isso, aí isso? depende de cada pólice e o teto de cobertura de cada pólice, né? Tem a pólice no mercado hoje que chega a 300 mil. Mas não é uma regra, né? Sim. É uma variante, assim. Às vezes, o máximo que a gente vê no dia a dia é 50 mil, por exemplo, para um carro, né? Você faz um seguro, aí você coloca lá, lesão corporal para terceiros até 50 mil. Então, é mais ou menos isso. Interessante porque quando faz essa escolha da pólice, pensa sempre no terceiro, não pensa Uhum. que eu também posso ser um terceiro no trânsito. Mas aí é Né? que é uma questão. Essa é uma Porque se a questão, cobertura porque. do outro é baixa, eu também tenho uma limitação, não é isso? Exatamente. Mas vamos supor se você sofreu um acidente hoje, que a gente não quer que você Uhum. sofra, mas se acontecer, a apólice do seu seguro, ela não é válida para você, ela é válida somente para o terceiro. Então, quando eu escolho aqui, eu Isso. tenho que pensar que eu posso ser o terceiro. Eu digo, eu tenho que Exatamente. contar com o bom senso do terceiro na Exatamente. escolha, que no final Exatamente. acabam fazendo uma escolha financeira, né? Tem aqui esse pedido, então ele faz, pode avaliar tanto a questão do seguro quanto a questão médica. Existe a possibilidade, por exemplo, de eventualmente eu sofrer um acidente. Receber o DPVAT, por exemplo, em 2023, se voltar, né? Quando voltar. E depois sofrer um novo acidente, 2025. Receber novamente ou Sim. é uma via? Não é uma vez só, é para indenizar as vítimas. Então, é todas as vezes que você sofreu um acidente. Lógico que ninguém quer sofrer acidente de trânsito, mas se acontecer, você estará coberto desde que votado, né, no Sim. Congresso. Você se depara com muitas pessoas, ou já se deparou com algumas pessoas que seriam elegíveis ao direito e deixaram transcorrer o prazo de 3 anos? Sim, por achar que o valor é muito baixo e que a burocracia é muito grande. Eu me deparo, por exemplo, na área previdenciária com algumas pessoas que não sabem que são elegíveis à pensão por morte, porque é cônjuge ou companheiro, né, a esposa, o marido ou o companheiro faleceu, e ali o dependente de primeiro grau acaba não pedindo a pensão por morte, às vezes porque tem uma renda alta. Você tem uma renda de 40, 50 mil e pensa, não, a pensão por morte não é para mim, porque eu não preciso. Isso acontece e na Previdência isso não é um problema, porque o dependente de primeiro grau ele tem presunção de dependência econômica. No DPVAT, existe alguma implicação o fato de alguém ter uma renda, por exemplo, de Não. 60 mil O reais? critério de renda não é avaliado no DPVAT, nem nas seguradoras privadas. Não faz Qualquer diferença. um. Qualquer um. Porque o direito, ele não é se você tem um salário bom ou um salário ruim. O direito é direito, né? Então, se você está com uma sequela, você tem que receber. É pelo fato, É né? pelo fato do que aconteceu ali, né? Uma curiosidade que eu tive foi, eu fiz uma pesquisa no STJ, encontrei um precedente vinculante sobre a indenização decorrente lá de caminhão, por exemplo, área rural. E eu pensei, falei, nossa, preciso judicializar isso, mas eu também não desconhecia. Além, então, do veículo urbano, hoje, esses caminhões ali em zona Sim, rural, eles também podem acarretar um acidente e gerar indenização. sim. É todo veículo automotor de via terrestre. Então, isso envolve, às vezes, motos de trilha,
deixando claro que moto Uhum. de trilha é documentada, Tá, né? perfeito. Caminhão também documentado, que faz o Uhum. pagamento do IPVA, Sim, licenciamento hoje, e posteriormente o seguro DPVAT, né? tá. Seguro obrigatório, no caso. É, uma vez que tem a documentação, as pessoas conseguem receber sim, porque foi um dano causado por um veículo automotor. E é lamentável imaginar que essas pessoas precisaram acionar o judiciário. Então, eu imagino o tamanho da dor dessa pessoa É, para chegar lá, né? e aí eu vendo, bom, chegou até o STJ, foi um precedente vinculante, eu imagino, chegar até lá, o processo fica sobrestado, né, Uhum. e sem Às, receber, às vezes, talvez, Cristiano, porque não passou por uma via administrativa correta. pode Às vezes não ser, precisaria ter chegado até lá. pode É um ser. processo muito rápido, né? É 30 dias. A gente está falando de um Nossa, processo que leva 30 dias úteis e para tem que sair. ser rápido porque a pessoa precisa, né? Sim, porque a pessoa precisa daquilo, né? Então, é um processo que é rápido, não. Isso já contando com perícia, 30 Isso, dias? contando com perícia. Entre a gente mandar a documentação, né, uma vez que Uhum. todo o documento já está ali pronto, a gente manda a documentação dentro desse prazo, 30 dias até o pagamento. Ele passa por uma perícia ou por Uma duas? perícia só. Uma- Passa por duas, depende de cada processo para processo, né? Porque tem processo que a gente tem 10 negativas em via administrativa e a gente tem que reabrir. Às vezes o cliente passa por perícia, o médico acha que ele não está apto a receber, aí a Então, gente tem que recorrer para poder agendar outra perícia. Então, cada caso é um caso. Eu falo que o DPVAT é humanizado. curioso porque se eu fiz, por exemplo, um pedido com você, e aí não deram, não reconheceram, por exemplo, o meu Uhum. direito, eu posso ficar reabrindo, então, várias Sim, a vezes. gente vai reabrindo de forma administrativa várias e várias vezes até você conseguir. Então, antes de ele buscar, por exemplo, um escritório de advocacia, que aí tem um problema da coisa julgada no processo Sim, judicial, no administrativo, no procedimento, você vai. a gente vai colocando o que pode ali, né, para que a pessoa possa receber. Porque é aquilo que eu vivo falando. Quem tem fome tem pressa. Sim. Então a gente não pode ser inconsequente com o processo de uma pessoa que está ali numa situação de cama, se recuperando. Então eu tento o máximo possível. Só assim, quando realmente não tem mais o que fazer, aí eu oriento a pessoa a procurar um escritório de advocacia para poder resolver, né? Você Essa questão. já se deparou com pessoas que tiveram um indeferimento e pensaram que tinha acabado a Que tinha, possibilidade? sim. Aí Que eu passaram falo, por não, vamos indeferimento? tentar de novo, fica tranquilo. Tem pessoas que procuram o escritório porque já tentaram dar entrada na caixa, mas eu falo, não, Sozinhos. sozinho. Aí eu falo, gente, eles, porque na caixa eles não me falaram isso. Eu falo, a pessoa que está te Sim. atendendo ali, ela não é uma pessoa corretora de seguros É. ou ela não sabe como que faz o procedimento. É um Fora a bancário, né? quantidade de demanda que eles têm, né? Exatamente. Eu falo, você tem que procurar alguém que seja especialista na área para que você possa conseguir receber, Uhum. porque não tem como. Você comentou a questão do que são todos estrangeiros no Brasil, por exemplo. Também seriam elegíveis? Alguém que está Sim. em território brasileiro? O DPVAT é a nível nacional, né? Então, estando dentro do território brasileiro, se você teve algum dano por um veículo automotor, você está coberto pelo seguro. Então, mesmo sendo estrangeiro ou não, você vai conseguir. A única coisa que nós não vamos conseguir dar entrada para um estrangeiro é se ele não tiver o registro, se ele tiver de Sim. forma ilegal aqui. Visto de turista Isso, normal. visto de turista, normal, registro de estrangeiro também, se já estiver residindo aqui, aí a gente consegue dar entrada e recebe da mesma forma. Semelhante à situação do LOAS também, o BPC LOAS na Previdência, o estrangeiro, estrangeiro regular, que também ele tem o direito, né? Sim, e acontece muito no DPVAT, porque como as pessoas trabalham como autônomos e não fazem a contribuição, muitas pessoas ficam assim, em estado mesmo de sequela grave e não tem de onde tirar renda e não conseguem mais trabalhar. Pode acabar gerando uma Sim, deficiência. aí gera uma deficiência, às vezes, muitas vezes com laudo comprovado, não só do DPVAT, né, que o médico que Uhum. avalia, mas também do médico ortopedista que está fazendo o tratamento, e a pessoa fica ali em estado de. É uma pena a questão do seguro estar suspensa, porque você falando que se depara com pessoas que ficam numa situação incapacitante, e no final, se dá ali um impedimento de 2 anos de deficiência, vai acabar girando até uma questão do orçamento da assistência, porque Sim, vai acessar o LOAS, né? sim, com Hum. certeza. No final, uma pessoa que teve um acidente e acionou o seguro DPVAT, acabou gerando uma situação de deficiência, pode acabar batendo na porta do INSS, não pela via previdenciária, mas pela Sim, via assistencial, né? exatamente. Porque não faz a contribuição, não é orientado, né? Fica a dica para você orientar É. as pessoas a fazerem a Com contribuição, certeza, com né? certeza. É até importante a gente falar sobre isso, porque você conhece um pouco do que eu Sim, faço e eu conheço um pouco do que você faz, e fica mais sim, fácil para a gente orientar. Porque a sua missão de vida deve ser essa,
assim como a minha também de levar conhecimento e Sim. informação para o povo. Porque, novamente, a gente sempre se depara com alguém ali que infelizmente teria direito a alguma situação e deixou passar, né? Eu mesmo de DPVAT, eu já conversei com você de que você comentando, eu já lembrei, nossa, essa pessoa teve, não pediu. E o que me deixou mais triste ainda, não só o DPVAT, porque a questão dos seguros. Sim. A pessoa deixou de receber muitas coisas por falta de informação. E vamos lá, é só para indenizar, né? Só para minimamente tentar retomar uma situação anterior dignidade. que a pessoa teve. Além disso, eu fiz uma outra indagação a respeito dos veículos estrangeiros, por exemplo, aquela região de fronteira, Foz do Iguaçu, ali, Paraguai, Argentina. Teria alguma implicação, por exemplo, um carro estrangeiro ingressa, por exemplo, em Foz do Iguaçu? Uhum. Seria possível, de repente, É pedir? possível receber. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas se omitem de prestar os socorros, né? Os primeiros socorros. Uhum. Então, a seguradora entende, o DPVAT em si, que a vítima que está ali acidentada, ela não tem condição de anotar a placa. Então, pode ser qualquer carro, de qualquer lugar. Então, se a pessoa realmente tiver ali, uma autoridade policial foi até o local, ou ela foi posteriormente até a delegacia, registrar o boletim de ocorrência, ela consegue receber. Então, independente se é carro de fronteira, se não é, estando dentro do território nacional, está coberto pelo seguro. A função social do DPVAT é uma indenização à A vítima vítima, e ele isso. não olha, em tese, para o Sim. veículo, né? Ele não olha para o veículo. Ele só vai olhar para o veículo quando você for o proprietário dele, porque aí você tem uma função legal de fazer os pagamentos e honrar com os compromissos daqueles pagamentos em dia. Faz sentido, porque é um seguro. Isso, exatamente. Agora, se você não for o proprietário do veículo, não vai fazer diferença para você vai ser indenizado. E perante as seguradoras? Perante a seguradora é um pouco mais complicado. Ah. Por ser privado, a SUSEP libera algumas coisas. Então, eles vão avaliar Tem tabelamento pela SUSEP. Tem tabelamento pela SUSEP, tanto o DPVAT quanto as seguradoras privadas. Então, eles vão avaliar se você estava correto no acidente, se você é habilitado. Tudo isso vai ser avaliado, tudo isso é um critério. A gente sabe que o motoboy, por exemplo, gosta de andar no corredor. Sim. A seguradora não vai indenizar se ele tiver no corredor. Olha que interessante. Porque, a não ser agora, por exemplo, que seja em São Paulo, que tem um corredor para Sim. moto, aí tudo bem, a gente tem como comprovar. Mas caso contrário, seja uma via pública assim de pouco movimento, Porque avalia a culpa. aí avalia a culpa. Diferente do DPVAT, a seguradora implica a culpa. Que ele quer se proteger, né? E quer proteger o segurado, não quer proteger o terceiro. Sim. Então ele vai falar, o meu segurado não estava errado, ele estava trafegando corretamente. O motoboy que estava, por exemplo, no corredor. Você já se deparou com situações em que você comentou que atendeu ali um cliente várias vezes e você já se deparou com situação de óbito? Já me deparei muitas vezes e tenho até um cliente meu que eu estava fazendo o processo dele de seguro DPVAT que ele tinha quebrado o fêmur. Quando eu liguei para ele na segunda-feira para finalizar a documentação que a gente estava terminando o processo, a esposa dele atendeu o telefone e falou que ele tinha falecido num acidente de trânsito. Com o óbito da vítima, a família consegue fazer o pedido? Do DPVAT? Também consegue. Na maioria das vezes, as famílias pedem, mas em alguns casos o beneficiário deixa para lá. Porque pensa, é pouco, não vai trazer ele de volta, muito trabalho, e aí acaba deixando. Mas os beneficiários têm esse direito e devem ir atrás, porque é um valor que não vai trazer a pessoa de volta, mas é seu, né? Então, se é seu, você tem que ir atrás, porque não vai deixar para o governo, literalmente, Sim. né? E a decadência ali, junto com a prescrição do pedido, corre normal, Corre 3 normal, anos. 3 anos da data do fato. Né? Mesmo que demore exatamente. Mesmo que o óbito também seja posterior. Isso, é vai a ser data do sempre o fato. Isso. Perfeito. Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei o debate. Você gostaria de deixar o teu contato para que Sim. eventualmente alguém entre em contato até Com para pedir certeza. informação? Vai ficar disponível no canal, então a pessoa vai conseguir acessar. Se você se sentir confortável, deixar teu Instagram da consultoria e também o seu WhatsApp, eventualmente, do seu escritório. Agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer. E o nosso WhatsApp é 11 93376 2545 e a nossa página no Instagram é Pisson Consultoria. Muito obrigada.